Buenos días, soy Wender Ramada, Head de Bom dia, Comunicación. eu sou Wender Ramada, diretor para a América da NTT Data. Eu tenho 48 anos, 1,64 m de altura, de pele branca, cabelo preto, uso óculos preto, barba branca e uma camisa branca. É um prazer participar desse evento importante para a nossa região. Obrigada pela sua companhia. É bom contar com vocês aqui nessa primeira edição do Summit Driving Transformation to FX com a da NTT Data. Durante o evento, vamos ver o desenvolvimento dos processos de qualidade estruturado podem contribuir de forma significativa para a eficiência e impulsionar os processos na área de TI, incluindo a adoção de tecnologias emergentes. Dessa forma, vou convidar o Carlos Cabeçudo Prego, da Latam, da NTT Data, para falar mais para a gente desse evento de hoje. Bem-vindo, Carlos. Bom dia a todos, bem-vindos à primeira edição do nosso evento de Summit Data. Eu sou Carlos, responsável pela qualidade da NTT Data. Primeiramente, obrigada por todos aqui o que vão participar do nosso evento. Eu sei que as agendas são muito complicadas, que vocês fazem um esforço para participar desse evento. Por isso, obrigado. Esse evento é acessível para todas as pessoas e, como fizeram todos os panelistas, vou me descrever para que todos possam me reconhecer. Sou um homem de 1,75 m, pele branca, cabelo castanho, olhos verdes, estou com fones brancos e uma camisa branca. No fundo da minha tela é do evento, azul. Vocês podem ver o nome do evento e o logo da NTT Data. Com isso, já que todos nos veem, vou explicar para vocês alguns pontos relevantes do evento. O evento terá dois blocos, um primeiro de 2 horas e meia, aproximadamente, com um break de 30 minutos para que a gente possa ir ao banheiro, comer alguma coisa e descansar um pouco. Um segundo bloco de 3 horas. Durante o evento, teremos 9 panelistas com apresentações de 30 minutos. Para não reduzir as conversas, vamos convidar todos os participantes que façam as perguntas no chat. A gente se compromete a pegar todas as perguntas, responder e passar a todos através do e-mail. E, finalmente, por último, queria explicar que nós temos uma mudança de um apresentador. O Tariq não vai poder participar e será substituído pelo Oscar, que é um grande referencial que vai falar sobre inteligência artificial generativa à prova de teste. Tenho certeza que vocês querem que o evento comece e espero que ele atenda às suas expectativas. Muito obrigado e passo o Wendel para vocês novamente. Obrigado, Carlos. Então, agora vamos começar com o evento e eu vou convidar o José Castillo, que é o responsável pelo Centro de Teste da Excelência da Europa para a NTT Data. Muito bem-vindo, José Castillo. Obrigada, Wendel. Boa tarde a todos. Hoje vamos compartilhar um pouco sobre uma plataforma bem conhecida na NTT Data, chamada BIMAC. Antes, vou me descrever, como falou o Carlos, que faz parte de poder, para tornar isso mais acessível. Sou um homem branco, de cabelo preto, uso óculos escuros e estou com uma camiseta de gola escura. Muito bem, hoje vou falar sobre a plataforma BIMAC, que é uma plataforma interna que nos ajuda a evoluir na inteligência artificial aplicada em teste. Nós a usamos para uma variedade de ações dentro dos testes que se executam hoje com muito esforço. A ideia é torná-los ótimos. Vamos falar um pouco sobre o status atual do mercado e como nós entendemos a inteligência artificial na NTT Data e, a partir disso, compartilhar com vocês
a nossa visão para usar essa plataforma. E depois disso, vou fazer uma demonstração para que vocês vejam como ela já tem potencialidade de usar para todos os ambientes webs. A NTT Data entende a inteligência artificial para diferentes pontos e benefícios que podem se expandir para manutenção, para encontrar os erros mais complexos, fazer isso de forma mais rápida e efetiva e ter um feedback contínuo, que isso é muito importante dentro dos nossos sistemas, uma qualidade escalável, utilizada através da inteligência artificial, e vamos utilizar isso também. Vamos contar para vocês como nós temos enfocado isso para termos um critério, porque o que buscamos é cobrir todo o ciclo de vida do teste. Nós temos trabalhado há muito reconhecidamente globalmente com a Gartner, onde nós temos 5 pontos principais nos quais nós podemos usar a inteligência artificial, desde o planejamento, priorização, manutenção do teste automática, dos scripts, a geração de dados de forma automatizada, o teste visual e de efeito. São 5 pontos importantes que cobrem todo o ciclo de vida de teste, em qualquer esforço que nós queremos incluir dentro dessa inteligência artificial, eles entrarão dentro desses tópicos que são nossos pilares e que hoje são considerados importantes para o uso da inteligência artificial dentro dos testes. E o que o mercado diz? Hoje, vemos que a inteligência artificial é uma realidade vivida por todas as empresas. Em 2023, 40% dos produtos ou plataformas utilizam inteligência artificial em diferentes ambientes, que sejam ágeis, dentro de educações manuais que querem ser substituídas por ferramentas automatizadas, e em 2025 isso não será com 40%, mas 70% das empresas estarão usando a inteligência artificial aumentada em teste. Isso é muito superior ao que nós vivemos hoje. Hoje é o início para as grandes empresas e será uma realidade até 2025 em grande escala. Hoje nós temos grandes oportunidades para utilizar a inteligência artificial em testes com várias técnicas de aplicação. Nós identificamos no mercado que há ondas dentro dos testes. Existe o waterfall, que é o experimental, depois entornos ágeis e depois de box, e o valor maximizado optimal, que é a inteligência artificial. Então, nós vemos que são ondas e curvas muito marcadas, uma realidade que a inteligência artificial vai trazer uma eficiência maior e uma complexidade conforme as mudanças que nós temos nos diferentes contextos das empresas. A ideia é reduzir o ciclo de vida, de entrega e os esforços que nós vamos fazer quando nós utilizaremos a inteligência artificial. Queremos usar as ferramentas para tomar as decisões mais precisas e, dessa forma, otimizar os esforços e entregar sempre de forma mais rápida. Nessa imagem, nós vemos as práticas mais utilizadas e maduras em inteligência atualmente, comuns a todas as empresas. Nós temos aqui na vertical um nível de maturidade para diferentes etapas, e nessa linha que nós vemos na parte horizontal, desde os requerimentos, os testes, a preparação do ambiente, incluindo os dados, a execução e os relatórios. Qual é a prática da inteligência artificial usada com maior maturidade? Como vocês veem, está bem definido. Uma grande parte está aqui na parte de testes de requerimento, as provas unitárias para o planejamento
dos testes, a priorização. Isso nos mostra visualmente onde nós podemos usar a inteligência artificial. E quantas ferramentas temos? Uma vasta gama que pode ser utilizada com a inteligência artificial, mas nem todas cobrem 100% do ciclo de vida dos testes. Temos ferramentas viradas para testes, para os dados, para o planejamento e outras para a análise dos defeitos dos bugs. Não conseguimos uma ferramenta até agora que cubra todo o ciclo de vida do teste, que fosse integrada com todos os ambientes mais usados, por exemplo, Trail e outros que se usam baseados como Selenium e outras ferramentas que são utilizadas e que se integrem em uma única ferramenta para cobrir tudo isso. Ainda não temos. O que nós propomos é analisar como a NTT Data e quais são os facilitadores, os habilitadores que podem permitir o uso da inteligência artificial. Os habilitadores são os pontos marcados aqui em azul, onde atualmente nós podemos usar a inteligência artificial. Isso é uma representação gráfica do que atualmente é o nosso ciclo de vida, desde a solicitação, o planejamento, o desenho, a priorização, a criação dos scripts, a geração de dados, etc. Quando criamos os scripts, não basta validar a parte funcional, mas também a não funcionalidade, a conformidade, segurança, depois os aspectos relacionados aos testes visuais para ver se temos efetivamente um bug, um defeito. Se não for um bug, isso pode ser feito com uma manutenção automática e melhoramos os scripts para sua execução. O que temos então em azul requerem esforço manual ou automatizado. E se passamos isso para uma máquina com técnicas de machine learning e ferramentas que tenham por trás inteligência artificial, vamos reduzir os prazos de entrega. E o que a NTT propõe? Uma ferramenta unificada que cubra todo o ciclo de vida de teste, e o que temos é a ferramenta BIMAC, que é o que eu quero compartilhar aqui nesse evento, e queremos, então, conseguir eliminar todos os passos que requerem muitas tecnologias e complexidade no momento de poder serem utilizadas no ciclo de teste, termos excelentes resultados e executar o teste através da inteligência artificial. BIMAC apoia todos os módulos a serem cobertos no ciclo de vida do teste e assim completar a entrega de forma mais eficaz. Ela é composta de 5 módulos principais: análises, modelagem, performance, automação e gestão, e dentro de cada módulo temos os componentes. Para análise temos o planejamento, como podemos usar para priorizar os casos de uso, para otimizar a execução, para vários aspectos, e análise de defeitos. A modelagem podemos usar para os testes, que é uma representação básica dos sistemas de prova mais compreensível para as equipes, e os sistemas de teste não funcionar para poder garantir aqueles aspectos de rendimento de usuários paralelos. BIMAC automação, a gente usou automação, sabendo que a gente cobre todo o sistema de automação, mas aqui a gente quer falar sobre o script, automação de script, orquestração das provas com componentes que são cobertos pela BIMAC, utilizando motores de inteligência artificial. E depois BIMAC gestão, que a gente precisa obrigatoriamente verificar o que nós estamos fazendo, acompanhando os números. Então, nós precisamos ter aqueles números quantificáveis para saber como nós estamos melhorando e o que nos traz de valor. E a BIMAC
Tem motores de inteligência que nos ajudam a ter um relatório transversal de todo o ciclo de teste. para esta plataforma llamada BIMAC. Nosso enfoque com o BIMAC, aqui temos um polvo com diferentes componentes, é modular porque ele se adapta às diferentes necessidades do cliente e, em sua maioria, 100% utilizem ferramentas open source, que são boas no mercado, tem uma integração simples, não é invasiva ao momento de mudar os processos que existem no cliente e sempre voltado para a criação de criar valor para poder sempre melhorar. E entrando no detalhe, vou passar rapidamente, porque eu levaria todo o evento para falar de cada módulo. Vou falar por cima. No BIMAC Analysis, que era a primeira que é o primeiro módulo BIMAC, podemos planejar os testes, priorizar e ter um fluxo melhor na execução. Imaginemos que a gente tem um caso de prova, de teste, uma regressão, onde nós temos só 5 horas para executar, ou 500 casos de prova. Isso é complicado, executar tantos casos de teste, então nós utilizamos motores de inteligência artificial para priorizar, para ter uma sequência que complete 80%. Se não chegarmos a 100%, cobrimos pelo menos o mais crítico através dessa análise oferecido desses casos mais críticos na execução. Isso aconteceria mais rapidamente, não vamos poder cobrir todas, mas vamos selecionar as que mais fazem sentidos dentro dessa priorização e garantimos uma grande cobertura antes de passar para o módulo seguinte. E dentro da análise também temos a resolução de defeitos, de problemas, que é um tempo usado no momento de entender se é um falso positivo ou se de fato é um defeito. E toda essa análise, essas percepções, esses critérios que a equipe de qualidade tem, a gente pode passar a uma máquina, porque a inteligência artificial está muito voltada à tomada de decisão e é exatamente aí que a gente pode aplicar essa inteligência para verificar se se trata de um defeito baseado no dado, no histórico, no log de resultados, a mudança das variáveis. Todas essas variáveis comporão uma decisão definindo se é um bug ou não, e com base nisso a gente vai direcionar automaticamente para o desenvolvedor para a resolução. E aqui, como mencionei, os casos de uso, a previsão, a automação, priorizar as regressões e aumentar os requerimentos de cobertura. A gente não tem uma melhor qualidade por maior testes. No nosso critério, é a quantidade de cobertura do sistema vai aumentar a confiança. Então, é interessante medir o avanço da qualidade na base do aumento da cobertura do sistema. E dentro do sistema de modelagem, que é o módulo seguinte, temos uma representação gráfica aqui, bastante simples. Os casos necessários são básicos, não é necessário ter um grande conhecimento. Você pode contar com uma equipe com perfis mais júnior e que estão começando, que já podem começar a trabalhar aqui, porque essa modelagem tem uma estrutura simples de ser compreendida. Depois de fazer a modelagem dos casos de teste, com um modelo de representação de casos de teste, podemos começar a criar o código de forma automática, que é a demo que eu vou mostrar, como a gente vai automatizar a criação dos códigos. É muito interessante essa parte da inteligência artificial, porque isso é o que dá mais trabalho, criar o script, criar a definição dos casos, definir corretamente, para depois criar o script.
E aí é necessário conhecer a aplicação, a ferramenta vai escanear, vai verificar quais são as funções e depois ela vai criar o código de forma automatizada. E eu vou mostrar isso na demo assim que eu terminar a apresentação. No Binac, nós vamos usar as melhores práticas com as ferramentas comumente usadas no mercado e a inteligência artificial para entender os resultados. Temos resultados de integração para poder compreender quais são as detecções que têm picos no momento de rendimento ou de uma baixa dentro da gestão dos casos de teste e todos esses papéis do planejamento das execuções dentro do BIMAC Performance são utilizados com ferramentas de inteligência artificial. Para a parte de automação, estamos voltados para o script, para essa geração de script automática, porque já eles se podem manter também através de outras ferramentas de inteligência artificial. Existem critérios para poder definir se uma mudança dentro da web é de fato um requerimento, uma exigência, ou, na verdade, é só um arquivo, se, quais são os atributos, os nomes, as etiquetas, as posições, as cores. A gente tem diferentes variáveis para cada elemento. Não só encontramos a ideia do elemento, mas todas as variáveis e vendo o quanto essas variáveis mudam, podemos atualizar a automanutenção do script. O código para orquestrar todo o teste é interessante, porque, como nós vemos, podemos definir quantos nós são necessários para usar na execução de forma optimal. Casos de uso de automatização para remover a complexidade, utilizar as ferramentas de inteligência artificial para os testes de regressão, de sanitização, para cobertura, tem muitos benefícios. No BIMAC Management, que é o último módulo, eu queria destacar que buscamos cobrir todo o ciclo de vida de desenvolvimento para obter os valores que são mensuráveis em tempo, em custo, e que precisam, são replicados num dashboard 360 que nos dá todos os detalhes. E esses detalhes são interessantes para a equipe e para quem trabalha na tomada de decisão de cada um dos projetos. Com o BIMAC, podemos completar todo esse ciclo de vida, monitorá-lo e conhecer os detalhes que têm apresentado melhora com a inteligência artificial. Aqui temos a representação do que eu comentei. BIMAC usa para cobrir o ciclo de vida de teste de forma automatizada. Aqui é uma representação simples de como atualmente nós cobrimos o percentual de um fluxo de teste automatizado, o que nós podemos cobrir com o BIMAC e onde nós estamos evoluindo para poder cobrir 100% com a BIMAC. Aqui a gente vê a equipe de teste automatizado está trabalhando dentro da revisão dos objetivos dos testes automatizados, a ingestão das informações, os casos de teste, a execução, a criação desses testes, e tudo isso já será coberto com a BIMAC, porque já usamos a inteligência artificial e tudo integrado. As ferramentas do mercado, muitas estão voltadas a um ponto único, a um só aspecto, e com isso nós vamos conseguir trabalhar através dos 5 módulos com uma única visão e enfoque, cobrindo todo o ciclo. E temos uma metodologia utilizada nos nossos clientes, onde nós conhecemos as diferentes necessidades que eles querem tratar. Ele não é invasivo, não é porque nós usamos a inteligência artificial que vamos mudar tudo, mas trabalhamos baseados em alcance de pouca distância. Implementamos depois e vamos aumentando pouco a pouco.
Temos uma metodologia interna na NTT para poder cobrir as diferentes necessidades dos nossos clientes através da BIMAC. Temos diferentes níveis de maturidade, e aqui nessas colunas vocês podem ver os 5 pontos principais ou habilitadores que nós temos, que é o planejamento, a criação, data, teste visual e análise de defeitos, versus o nível de maturidade. Atualmente, nem todos os clientes estarão no mesmo nível, nem todas as equipes terão o mesmo nível, e chegar no nível de maturidade transformacional. É necessário entender cada equipe para poder trabalhar sobre o que é mensurável. Porque se trabalhamos sobre percepção, podemos imaginar que estamos bem, mas não podemos quantificar as melhoras. E aqui, as últimas atualizações da BIMAC, temos a metodologia sempre junto com nossos clientes, sempre pesquisando quais são as melhores tendências do mercado para incrementar dentro das funcionalidades da BIMAC. Trabalhamos também na melhoria das arquiteturas. BIMAC é usada na Europa e na América Latina, na Ásia também. É uma ferramenta muito utilizada pelos nossos principais clientes globalmente. Suportamos diferentes plataformas em diferentes contextos. E agora, para resumir, vou passar para a demo. Quanto tempo ainda tenho? Vocês estão me ouvindo? Ok. Muito bem. Ok, entonces, un minuto. Muy bien, esta herramienta Essa ferramenta faz parte dos módulos do BIMAC. É uma ferramenta responsável pela criação do script a partir da definição dos testes e desenhamos tudo com uma boa prática. Aqui está em inglês. Eu abro um Chrome, eu navego até a página, eu seleciono a opção tal. Isso ainda não é programar, a gente está desenhando o teste, o caso de teste. E aí nós podemos já começar a gerar esse código, que pode se gerar de forma automática. E é bastante interessante a execução disso. Cada passo que vai ser executado, nós vamos tomar as funções que terão que ser revisadas, as funções de código, o scripting autogenerado, que a gente vai utilizar, por exemplo, com os step definition, reconhecer os elementos, ver qual é o melhor elemento web para utilizar, se a gente tem que fazer o clique, onde isso se faz de forma automatizada com inteligência artificial. Nessa plataforma, a gente pode fazer o upload e depois podemos utilizar podemos também fazer o upload de arquivos, se você já tiver isso pronto, e depois que isso você fez o upload, a gente vai verificar onde a gente vai utilizar, se é em Selenium ou Cinnamon. Então, a gente utiliza Selenium e vamos ver qual é o nível de aceitação para gerar o código. 60% é o nível de aceitação onde nós vamos poder gerar o código. E o que a gente quer entender é selecionar quais são os passos que vamos utilizar aqui, as variáveis que atualmente serão substituídas
E nós vamos interpretar isso para a geração de código. Então, a linguagem está em inglês e aqui nós vamos, então, clicar em gerar e a plataforma começa a gerar esse código de forma automática. E esses percentuais que nós vemos aqui são a probabilidade da função que está sendo criada em termos de código. Os códigos já gerados têm um nível estatístico de probabilidade de aceitação. E um ponto importante é que o código gerado, é criado numa arquitetura e não é feito com uma estrutura de código, onde a gente vê uma sequência que isso pode ser mantido. Aqui a gente vai encontrar diferentes arquivos de Java que tem essa estrutura e toda a arquitetura está dentro desse sistema. Nós vamos abrir os arquivos em Java para vocês poderem ver o que nós temos dentro e como o código foi gerado. Então, aqui, como vocês podem ver, tanto as bibliotecas como as funções que são os step definitions foram feitos de forma automática. Aqui a gente tem o eu navigo, a gente pode ter o Chrome, outra coisa. A gente vai entender isso como um AirX, e essa é a função que nós geramos, criamos a URL, e embaixo nós temos qual é o nível de probabilidade para cada função que foi criada. Elas são comentados 74, 75, essa que é mais complexa, 64, e por que nem todas chegam a 100%? Porque atualmente nós estamos criando um exemplo disso. Quando nós treinamos o modelo, a gente dá um nível de exatidão maior. Todas essas funções autogeneradas têm um nível de probabilidade de que a função vai ser, a gente vai conhecer. E qual é a forma? Nós escaneamos todas as visualizações e aí a gente tem uma economia de tempo para realizar o script. A gente tem um importe para as bibliotecas e um detalhe dos elementos webs de interação. Se existe um web que tem um alto nível nesse momento de criar a função, a gente vai ter aqui a indicação do elemento. Se ele não reconhecer, o que ele coloca é um atributo por default que vai ser customizado para rodar o teste. Quanto tempo a gente vai levar para criar um teste automatizado desde zero e quanto tempo a gente vai levar para atualizar um único campo. Isso é o que nós podemos fazer com a inteligência artificial e usando essa plataforma em algum cliente ou em sistemas. Quanto mais a gente utiliza, melhor ela fica, porque ela aprende muito mais com as etapas anteriores. Essas ações de script, de clip, de movimentos dos elementos, ou de down listing, ou de seleção, é muito mais simples, e ele vai utilizar a mesma ação para outros elementos, o que é muito interessante. E como a gente vai treinar o modelo? Dentro da plataforma, nós temos uma seção de treinamento, onde a gente pode explicar aqui no Learn quais são os parâmetros que vão alimentar esse modelo. Não vamos dizer, escreva aqui, faça isso, escreva a senha. Podemos completar com métodos de forma mais declarativos para priorizar uma função. Não vou escrever o nome, a senha, o sobrenome para registrar. Eu vou me registrar como usuário. E se a gente fala isso, ele vai criar todas as sessões necessárias para poder fazer essa ação. Todas essas características estão dentro da plataforma BIMAC para que ela possa ser mantida e atualizada.
Então, isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Gracias por la atención. Obrigado pela atenção. Pase nuevamente a Webel E para vou passar a palavra novamente para o Wendell, continuar con el evento. para que vocês sigam com o evento. Gracias, José. Enhorabuena por tu presentación. Bueno, ahora Agradeço, José, por sua apresentação.